Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que mobilizam a pauta antiproibicionista nos espaços da política institucional. Neste mês de setembro de 2022, no período de campanhas eleitorais para o pleito de outubro, nós estamos realizando uma série de entrevistas com candidaturas de todo o país que têm a pauta antiproibicionista como bandeira política. Nossa proposta é conversar com essas figuras que propõem disputar a pauta da política de drogas nas casas legislativas brasileiras e entender como eles são atravessados por esse tema e por que se projetam politicamente através dessa luta. Deste modo, buscamos trazer para os ouvintes do Maconhômetro uma aproximação com os atores que representam a nossa causa nos espaços políticos de exercício da democracia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e assessora parlamentar para a área de políticas de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste episódio, eu recebo 3 candidaturas antiproíbas de Minas Gerais, que são a Dona Teresa, que é mãe negra e periférica de Belo Horizonte. Ela foi presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade e compõe a Rede de Mães de Luto e Luta de Minas Gerais. Foi conselheira e vice-presidente da comunidade da Vara de Execuções Penais das comarcas de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. É palestrante e atua há anos em defesa dos direitos dos presidiários, tendo recebido diversos prêmios, homenagens e condecorações por sua atuação. Está candidata a deputada estadual em Minas pelo PT. A Laona Chantal, que é EQED, mulher de axé e mãe, atua como assistente social e é especialista em gestão estratégica em políticas públicas. Também é doula e militante pela humanização do parto. Ativista integrada aos movimentos sociais de esquerda, é defensora do SUS e do SUAS, dos direitos humanos, das mulheres, juventudes e da negritude. Defende a prioridade das pautas da saúde mental, política de drogas e população de rua. É integrante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e da Coalizão Negra por Direitos, sendo uma das fundadoras da Organização de Mulheres Negras Ativas. Está candidata a deputada estadual pelo PSOL. E Isa Lourença, que é ex-bilheteira do metrô, mulher bissexual e mãe. É atualmente vereadora na cidade de Belo Horizonte, tendo sido a mulher negra mais votada para a Câmara Municipal na última eleição. É idealizadora do movimento Flores de Resistência, que organiza mulheres periféricas pela dignidade menstrual, e do cursinho popular Consciência Barreiro. É candidata a deputada federal pelo PSOL. Olá, Dona Teresa, Lauana e Isa. Obrigada por toparem ter essa troca aqui com a gente aqui no Maconhômetro. Ei, gente, ei, Monique, Dona Teresa, Lauana, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual horário que os ouvintes estiverem escutando aí a gente também. Boa tarde, né, gente? É bom estar aqui com todo mundo. Muito bom estar junto com pessoas que também estão defendendo a mesma pauta que eu, né? Saber que eu não estou só é muito importante, né? Porque a gente chegando lá, a gente precisa ter força para lutar, para enfrentar tudo isso. Então, muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Salve, salve. Obrigada, Monique, Maconhômetro, por essa oportunidade. Nós aqui de Minas Gerais temos feito esse enfrentamento aí do antiproibicionismo, do genocídio da juventude negra. E aí a gente está sempre lado a lado com Dona Tereza e Isa nessa luta aí para que os nossos corpos e corpas tenham direitos e também dignidade, né, a partir da legalização de todas as drogas. Vamos juntos. Gratidão mesmo. Bom, eu vou começar então com uma pergunta geral para as três. E o objetivo é a gente ter uma dimensão sobre o envolvimento de cada uma de vocês com a pauta da política de drogas e, consequentemente, com a militância antiproibicionista. Queria saber como que cada uma de vocês foi atravessada por essas questões e o que sensibilizou vocês a se voltarem para essa disputa política. Resumindo, qual é o lugar de fala de vocês em relação a essas pautas? Eu tenho uma atuação, Monique, muito prioritária em defesa da vida da juventude. Aliás, das juventudes, né? Nós temos umas juventudes muito diversas, né? Que são atravessadas por várias pautas. Então, desde muito nova, desde que eu tinha 17 anos, né? Hoje eu estou com 29, eu atuo em movimentos de juventudes e o enfrentamento ao genocídio da juventude negra e periférica
sempre foi uma prioridade para mim, né? As nossas juventudes que é morta e muitas vezes, né, morta pela mão do próprio Estado, né, através dos seus agentes da polícia militar. Então, essa pauta, né, da legalização das drogas e da maconha, né, falando aqui também, ela aparece para mim nesse lugar, né, no lugar do enfrentamento à violência que as juventudes sofrem, porque a guerra às drogas é também uma guerra contra a juventude negra e periférica, né, é também uma guerra contra as pessoas pobres e faveladas. Então, essa pauta ela me atravessa nesse sentido, né, na defesa da vida das juventudes, contra o extermínio da juventude negra, contra as políticas racistas no Brasil e uma política que baseia o racismo no Brasil é a proibição da maconha. Então, acho que ter política antirracista no Brasil passa por pautar com centralidade a legalização da maconha, porque passa por defender o direito à liberdade e à vida do nosso povo. Eu penso que o lugar de fala meu, de Isa e de Lauana é praticamente o mesmo lugar, né? O lugar de pessoas que está todos os dias acompanhando o genocídio da juventude periférica, né? O genocídio e o encarceramento, né? Porque a gente defender, lutar pela legalização das drogas é dizer para esse povo que fica com o lucro dessa venda, né, que isso já passou da conta, né, que a gente não suporta mais encarcerar e enterrar os nossos jovens, né? O nosso lugar de fala é o lugar de mulheres pretas periféricas que está todo dia no enfrentamento, né? Que todo dia tem que colocar nossa cara, nosso corpo em prol da vida de alguém, porque muito além da gente defender essa pauta, a gente ainda sofre as consequências do racismo e da criminalização daquilo que a gente quer que se torne legal, né? A cannabis, por exemplo, ela é uma planta medicinal e eu vejo que as pessoas que têm um certo poder aquisitivo, eles têm acesso ao óleo da cannabis para fazer o tratamento. E a gente vê na periferia crianças que sofrem crises horríveis de epilepsia e que a família não tem acesso, né? Então, é legalizar isso. As pessoas criminalizam a gente porque acham que legalizar as drogas as pessoas vão fumar até morrer e as pessoas estão fumando, sabe? Eu acho que a legalização ela vem, a nossa luta, o nosso lugar de fala é querer que as drogas sejam legalizadas para que haja uma qualidade no produto que vai estar vendendo no mercado, né? Seja do óleo, seja da erva para fumar, né? E do imposto que vai cobrar sobre isso, porque esse dinheiro até então ele passa pela periferia, mas ele não fica lá, né? Então a gente precisa trazer esse dinheiro para investir na primeira infância, para investir na educação, para investir na saúde. As pessoas que não tiver o controle do uso, né, e for para o uso abusivo, que vá, ao invés de ir para o cárcere ou para o cemitério, que vá para o SUS para um tratamento adequado, porque aí também vai ter dinheiro, porque vai ser um imposto muito alto, né? Vai ter dinheiro para pagar isso. Então, esse é meu lugar de fala, de uma mulher negra periférica que não aguenta mais ver a juventude negra nesse sofrimento que ela está. É bem isso mesmo, Monique, que Dona Teresa trouxe. Assim, acho que o nosso lugar de fala passa pelo corpo, né? A nossa estética já traz as nossas marcas de uma mulheres que tragam histórias no corpo e de vivência com familiares, com amigos, com tios, com primos, de violência e também pela perseguição aos pobres nas periferias. Eu, em especial, cantei rap durante muitos anos, fui MC, então, muito nova já no hip hop, no barreiro. Eu tive muitas amizades, desde o uso recreativo ao uso abusivo, aqui pessoas que precisaram estar em algum tipo de tratamento, pensar a redução de danos como possibilidade. Então, para mim, a droga, o uso abusivo, a política de drogas, ela vem
desde a minha juventude, com os meus manos e manas com quem eu andava no território, no Barreiro. Então, a partir dali, eu vi que tinha possibilidade, que ao mesmo tempo que tinha amigos meus que morriam por essa guerra, tinha amigas minhas que davam conta de criar seus filhos, de trabalhar, de fazer seus corre, de inclusive ser aviãozinho e ainda assim estar na disposição de pagar a conta no final do mês com a mãe. Então, é um pouco disso, desse lugar que eu fui me entendendo como antiproibicionista e ainda assim continuar defendendo e pautando a política do SUS como uma política pública e a redução de danos estando dentro desse lugar, assim. Foi a partir disso. Maravilha, gente. E bom, caso vocês sejam eleitas, queria que dividissem com a gente o que podem fazer e como pretendem atuar para avançar as pautas caras aos movimentos antiproibicionistas nesses espaços. A dona Tereza falou sobre o encarceramento, né? E eu acho que essa é uma das pautas que a gente precisa atacar no Congresso Nacional. Nós temos no Brasil hoje uma lei de drogas que encarcera milhares e milhares de jovens negros e periféricos todos os dias. Nós precisamos, com uma bandeira número 1, com muita urgência, rever essa lei de drogas, mudar essa forma de encarar mesmo a juventude, o cárcere, a lei, né, a lei penal, a gente precisa mudar a forma de encarar ela. Acho que essa é a bandeira número 1 para a gente pautar no Congresso, começando por rever a lei de drogas e pautar, né, no Congresso mesmo a legalização da maconha, das drogas. Eu acho que esses são os primeiros passos que a gente precisa começar para avançar. E fora isso, precisamos fortalecer a rede de saúde e principalmente da saúde mental pública, né, do SUS. Infelizmente, a gente viu muito dinheiro do poder público federal, né, através dos ministérios do governo Bolsonaro, indo para as comunidades terapêuticas. E nós precisamos barrar isso. As comunidades terapêuticas, a gente tem muitos relatos de trabalho escravo, de tortura, de internação, né, involuntária. Então, não são ambientes seguros para as pessoas, mesmo quando elas estão em uso abusivo de alguma droga. Para as pessoas que estão em uso abusivo de alguma droga, nós precisamos de um tratamento via SUS, nas redes públicas, fortalecer o SERSANS e todas as políticas de saúde mental pública. E para isso, nós precisamos combater essa multiplicação das comunidades terapêuticas que estão acontecendo no nosso país. Acho que se eu pudesse definir assim 3 grandes pautas para a gente travar no Congresso Nacional, seriam essas 3. Rever a lei de drogas, pautar a legalização e pautar o investimento na rede pública de saúde, em especial da saúde mental. É exatamente isso, Isa. Rever a lei das drogas é algo que os movimentos negros que têm se encontrado com o presidente Lula têm chamado ele, porque foi no governo deles, né, que passou, que foi aprovada essa lei. E a gente viu que o encarceramento ele aumentou muito, porque qualquer farelo de maconha que os meninos tiverem no bolso serve para encarcerar, né? Essa lei das drogas ela é uma questão que vai ter que ser tratada, né, lá na Câmara Federal, né, em Brasília, mas eu acho que a gente aqui no Estado pode estar propondo ações que possam ajudar, né, para o encaminhamento dessa pauta, né, posso estar fazendo audiências públicas, rodas de conversa, diversos debates com autoridades, né, porque eles se recusam a receber a dona Tereza, presidente da Associação de Amigos, para debater sobre isso, mas com certeza eles vão receber a dona Tereza deputada, né? A conversa vai mudar de lugar, né? Porque ou recebe, eles não vão ter muita opção, não, né? Porque a gente vai chegar lá com o pé na porta, né, Luana? A gente é do diálogo, mas a gente também sabe botar o pé na porta se precisar. E, para além disso, eu aqui em Minas, eu tenho uma preocupação muito grande com o ensino ofertado às nossas crianças, né? É um troço assim que me deixa meio louco a criança não saber ler, não saber escrever e sair do 4º para a 5ª série, sabe? É uma área que eu pretendo atuar muito, porque eu não concordo com isso, porque
esse ensino de má qualidade que é ofertado à juventude negra e periférica encaminha eles diretamente para o mundo do crime. Porque quando eles estão na idade de trabalhar, eles vão numa empresa, eles não conseguem passar numa entrevista para ser inserido no mercado de trabalho, e aí o tráfico está ali à mão deles, né? Para começar a vender uma droguinha aqui, uma droguinha ali, daí a pouco ou está morto, ou está encarcerado, ou conhece alguém nessas vendas, aí começa a parte para o assalto, muitas vezes por latrocínio. Então, assim, eu me preocupo muito com o investimento na primeira infância, sabe? E também, enquanto deputada, uma coisa que eu vou querer muito fazer é a qualificação profissional do indivíduo privado de liberdade enquanto ele estiver preso. A sociedade quer que o preso trabalhe, mas ninguém tem noção de qual é o serviço que oferece o presidiário e de quanto que o presidiário recebe, como que ele recebe e como os direitos que ele não tem nenhum, né? Pegar esse tempo que ele está lá no cárcere trabalhando para um empresário ganhar dinheiro e nós, sociedade, pagando a conta dele, e transformar isso numa qualificação profissional. Porque quando ele sair do cárcere, ele vai ter um diploma de uma profissão na mão, um certificado, que quando ele chegar em alguma indústria, ele vai conseguir ser inserido no mercado de trabalho. Mas fazer isso, mas também caminhando para o fim das prisões. Eu sou abolicionista penal porque a prisão ela não serve absolutamente para nada. Mas essa é uma coisa que a gente vai fazer a longo prazo, porque ser abolicionista penal não é abrir a porta da cadeia e botar todo mundo lá de fora e deixar arder. Ser abolicionista penal é investir na primeira infância e impedir que novos jovens entrem ao mundo do crime, né? Porque aí assim a gente vai diminuindo a quantidade de pessoas presas, vai oferecendo uma melhor segurança para a sociedade, né? E vai caminhando para os fins das prisões. Começar a fechar essas cadeias, abrir polo industrial nas cidades, principalmente na comarca de Ribeirão das Neves, aqui em Minas, que é uma cidade que não tem nada, lá não tem uma indústria grande, mas lá tem 9 unidades prisionais. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito com isso. Um pouco disso que vocês trazem e do podcast, né, sobre a política de drogas, eu fico pensando que no Brasil consta que são mais 62% das mulheres que está confinada pela tipificação associação ao tráfico. E isso potencializa a voz das mulheres em situação prisional como pauta emergencial dos direitos humanos. Então, como que a gente vai fortalecer, inclusive dentro da Assembleia, no caso, eu e Dona Tereza e a Isa na Câmara Federal, como que a gente vai potencializar e dar mais instrumento para a Comissão de Direitos Humanos que acolhe essas demandas. Não dá para pensar a política de drogas a partir só da saúde, aonde que aqui, pelo menos em Minas, é colocada. Se tem uma comissão de política de drogas pautada no punitivismo e no racismo, porque aí ele se encarcera, ele se pune, e a gente tem que trazer a pauta tanto prisional quanto da legalização das drogas também para o campo dos direitos humanos, que aqui na nossa Assembleia Legislativa ela não é colocada como foco. E aí é preciso construir uma nova política de segurança que põe o fim do abuso da injustiça e do abuso de drogas. Não dá mais para a gente deixar a polícia militar entrar dentro dos nossos morros e favelas e ficar nessa guerra com nossos meninos, com os nossos jovens negros e negros. E para além disso, se a gente pensa pela maconha, o uso terapêutico que vem salvando muitas vidas, garantindo dignidade de famílias em muitos lugares, são essas mulheres que estão à frente, que são arrimo de família, que estão garantindo dignidade para essas famílias. E aí, como uma proposta também, eu penso, são as associações, que são tão importantes e que hoje, para você ter um canabinol, geralmente é R$ 2.000 para uma família que tem um filho que precisa do medicamento. E elas têm, para ter esse acesso a esse medicamento que não tem pelo SUS, ela tem que pagar R$ 2.000. E então, pensar projetos de leis que garanta que tem associações e que essas associações, principalmente nos lugares afetados pelo tráfico, possam gerir essa farmácia viva. Assim como já tem no SUS esse protocolo da farmácia viva, mas que a gente também, que as famílias que também são afetadas pela essa falsa guerra às drogas possam também receber recurso e também fazer o tratamento, pensar a forma do manuseio, de como que as famílias vão receber, de como que as famílias vão se associar a partir de políticas públicas do Estado. E assim,
E eu acredito que, Isa, assim que entrar na Assembleia Federal, junto com o nosso presidente, revogar essas mais de 90 portarias que esse atual governo fez. Diminuir o recurso da saúde mental, diminuir incentivo de políticas públicas que vai para o tratamento de usuários de drogas e investir nas comunidades terapêuticas. São mais de 90 portarias. E a gente precisa dar um fim nessas portarias no primeiro mês de governo, se assim for permitido que a gente consiga mudar essa atual política. Eu acho que é um pouco disso que o mandato dessa nossa coletiva, que é a Mulheres Negras Sim, vai tentar fazer, discutir a legalização das drogas a partir também dos territórios, escutando, ouvindo e pensando com os jovens, com as mães, com quem está ali afetado, tanto pelo tráfico, tanto pela polícia, como que a gente vai sair dessa situação sem perder mais vidas, porque não dá mais para a gente perder vidas nesse processo. Um pouco disso. Bom, a resposta de vocês foi bem completa. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu acho que vocês acabaram já pontuando o que eu ia querer saber. Então, eu vou tentar reformular um pouco. Eu queria que vocês falassem sobre as principais questões que mobilizam o ativismo político local, porque vocês agora falaram sobre como que vocês querem atuar num possível mandato, né? Mas aí, o que vocês acham, assim, que pode ser mais importante, não só para a atuação de vocês, assim, mas o que vocês observam que os movimentos sociais, que as pessoas na rua sentem, assim, em termos de deficiência das políticas públicas, ou até mesmo do impacto da guerra às drogas? Legal, Monique. Primeiro, assim, acho que é muito importante a gente ressaltar, né, que a gente acabou de passar aqui em Belo Horizonte por uma marcha da maconha enorme, sabe, que trouxe muita gente da quebrada para ocupar o centro da cidade, para sair do armário, né? Maconheiro sai do armário e tal, para falar assim, não, a gente usa maconha sim e a gente está aqui lutando pela legalização porque a gente sabe, primeiro, né, dos danos da proibição, que é essa guerra, né, que mata os nossos jovens, que mata o nosso povo negro nas periferias. Então, a primeira questão que eu vejo que mobiliza o ativismo é essa luta pela vida, sabe? A vida do povo nas quebradas. Isso passa pela legalização, não tem como. O desencarceramento passa pela legalização também, porque a grande esmagadora maioria das pessoas encarceradas são encarceradas por causa do tráfico. O tráfico que encarcera, né, as pessoas que estão ali no morro, mas que não encarcera aqueles que fornecem, muitas vezes, guerra para os nossos territórios, que fornece armas, que se aproveitam das pessoas que precisam trabalhar nesse trabalho que infelizmente hoje é ilegal no Brasil, mas essas pessoas que se aproveitam desse trabalho e que aí já foram pegas até com helicóptero de cocaína, não acontece nada. Mas para a galera que está na quebrada, né, que tem que se arriscar nesse trabalho porque ele hoje é ilegal, elas são encarceradas. Tá? Então o que eu vejo que mobiliza, né? Mobiliza a galera pela legalização da maconha é a vida das juventudes, a vida do povo preto favelado, o desencarceramento e também a questão da saúde. Lauana falou bastante disso e eu acho muito importante a gente ressaltar, né? Nós já temos vários estudos, muitas comprovações de como a maconha pode ser utilizada para melhorar a saúde das pessoas, para tratar de doenças muito específicas ou de doenças mais generalizadas também na nossa sociedade. A maconha ela tem salvado muita gente com várias doenças, né? Com depressão, a maconha é muito importante para as pessoas com autismo, enfim. Nós temos vários benefícios da maconha que a gente precisa tratar melhor sobre isso no nosso país e pensar, já que hoje, né, é legalizado, né, o uso da maconha em caso de tratamento, né, o uso medicinal, a gente precisa ter condições de acesso à maconha, ao canabidiol, a esse produto medicinal pelo SUS. Então, a gente precisa avançar nisso. Eu vejo que isso mobiliza muita gente, porque muitas pessoas que às vezes era até conservadora, mas muitas vezes tem um filho com autismo e percebe que o tratamento com a maconha é o melhor. Então eu percebo que isso tem também mobilizado muita gente. E o que tem mobilizado muitas pessoas também é a defesa das políticas de saúde mental.
né? Os bolsonaristas estão atacando toda a rede pública de proteção da saúde mental. Aqui tentaram fechar o CERSANS, o Centro de Referência da Saúde Mental, para atender as pessoas, né, são centros públicos, para fortalecer as iniciativas das comunidades terapêuticas. Então, a gente tem uma galera da saúde mental muito mobilizada também para defender o serviço público de saúde, e isso, consequentemente, passa por compreender que drogas é um caso de saúde, né? Assim, maconha é um caso de saúde pública e não um caso de polícia, como vem sendo tratado no Brasil e no estado de Minas Gerais. Nossa, a Isa arrasou. Os movimentos sociais entenderam agora, e isso assim, é algo que a gente já vem construindo junto com eles há um tempo, né? Porque os movimentos sociais eles estão na periferia, né? E toda a vida o que foi ensinado para os periféricos é que a maconha era o demônio, né? Era bem isso, né? A pessoa cometia qualquer delito era porque tinha fumado um. E agora a gente sabe, e a gente tem ensinado para o nosso povo, que a erva não é isso que nos foi ensinado uma vida inteira, né? E isso vem mobilizando os movimentos sociais, porque eles começaram a perceber que tem muitos profissionais, inclusive profissionais da área da saúde, do Poder Judiciário, das polícias, que fazem uso da cannabis, né? E não acontece nada com eles, né? E que só acontece com a juventude periférica mesmo. Isa lembrou aí muito bem, né, do helicóptero de cocaína que não deu nada para ninguém, mas deu, viu, Isa? O promotor que ofereceu a denúncia foi afastado do setor de trabalho dele, que era para ele nunca mais denunciar pessoas de alto poder aquisitivo, né? Então, a gente percebe muito isso, né? Que enquanto uma galera tem licença para fumar à vontade, outra galera é presa e encarcerada, porque vendeu, né? A lei de drogas ela é muito louca, você pode comprar, mas é proibido vender, né? Então, um troço assim bem que precisa ser mudado, um troço meio louco. Os movimentos sociais, a gente ainda tem muito que trabalhar com eles, sabe? E uma das coisas que a gente, enquanto deputada, também vai poder é ter recurso financeiro, porque às vezes os oficineiros, né, que a gente chama assim, as pessoas que estão dispostas a fazer rodas de conversa, diálogo com os movimentos sociais, eles não têm como se deslocar para a periferia, para os lugares mais distantes, né? E a gente vai poder contribuir com isso, né? Porque a gente vai receber um salário que ele é razoavelmente bom, e a gente está acostumado com tão pouco, né, Lauana? Que a gente vai dividir de boa esse dinheiro com oficineiros que queiram atuar, né, com a juventude, né? Porque é isso que vai fazer toda a diferença, né? As pessoas entender de onde veio e por que a cannabis ela é proibida apenas para os negros, né? Os brancos eles podem fumar à vontade. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, viu, Monique, com os movimentos sociais, né? Eu, por exemplo, tenho uma certa tristeza porque eu acho que o encarceramento em massa ele devia ser amplamente discutido, porque os movimentos sociais discutem muito o genocídio da população negra, e o genocídio da população negra está ligado à guerra às drogas, porque essa galera ou ela é morta pela polícia ou na disputa pelo ponto de venda de drogas, né? E o encarceramento ele começa agora assim muito timidamente, né? As pessoas quererem discutir sobre as pessoas que estão privadas de liberdade, principalmente quando é mulher, né? As pessoas acham um desaforo uma mulher gerenciar uma boca de fumo e ser a chefe do tráfico. E eu, sinceramente, não vejo nenhum problema nisso, porque elas podem ser lavadeira, passadeira, cozinheira, faxineira, médica, por que ela não pode ser gerente da boca de fumo? Né? Então, já está na hora dela ocupar mesmo o espaço de poder. E quando a gente quer ocupar espaço de poder, é todos os espaços.
né? Gerenciar uma boca de fumo também é espaço de poder, né? Então a gente também tem o direito de estar naquele lugar, né? E os movimentos sociais precisam começar a discutir isso também, né? Mas a gente tem avançado, graças a Deus, aqui em Minas, a gente está conseguindo que os movimentos trabalhem juntos, né? Eu acho que essa pandemia também ela serviu para que a gente se juntasse, né? Que a gente se juntou num momento que a gente precisou proteger o nosso povo, né? A gente precisou proteger o nosso povo. Isso nos uniu, né? Nos fez encostar uma na outra e permanecer encostada. E isso é muito bom, né? Porque fica fácil o diálogo. Porque o que eu discuto aqui, a Isa discute lá em outro território, a Lauana está discutindo em outro território. Aí a gente vai fazendo essa troca. Uma tem um ponto que ela tem mais expertise em discutir, a outra tem outro. Mas o que eu percebo é que tem uma galera bem potente discutindo, né, essa descriminalização das drogas, e isso é muito importante porque está unindo o movimento preto, o movimento negro, porque o povo entendeu que é os nossos que estão morrendo por causa dessa guerra absurda. É tão bom ouvir Dona Teresa, né? Nossa, ela parece que ela traduz assim de uma forma tão simples que a gente precisa absorver sempre, porque para não ficar também no academicês, numa forma mais técnica, e ela traz a gente para esse lugar do simples mesmo, para a gente chegar. E aí, falando desse lugar de direitos humanos, né, assim, de como eu, como ativista, como movimento social, como eu disse, né? Na verdade, eu não conheci o ativismo porque eu me interessei. Foi o hip hop que me colocou nesse lugar. O hip hop foi a primeira vez em 2000, no ano de 2000, literalmente, que a redução de danos chegou para mim numa formação do hip hop. Aqui antigamente em Minas, a gente chamava hip hop chama. E no hip hop chama a gente fazia discussões políticas, não só a parte da música, da arte, mas trazia questões importantes. Então a gente discutia sexualidade, redução de danos, gênero e raça. E aí foi aí nesse lugar que eu fui, e no ano de 2000 que eu fui arrebatada pela redução de danos, que ela ainda nem era política pública, porque redução de danos vira política pública, se não me engano, 2014, 2016. Já tinha pessoas nos territórios, na Pedreira, nas favelas aqui de comunidade, que já faziam grupos de redutores de danos, que iam nas periferias com seringa, camisinha, com pílula do dia seguinte, não era esse nome, mexia em outro nome, com garrucha, com coisas todas descartáveis, nas bocas, aonde que tinha cenas de uso, ofertando esse cuidado, esse insumo em troca do que eles estavam usando, que às vezes era reutilizado muitas vezes. Isso era no ano 2000, 2001. E aí eu comecei essa ida como estagiária, entusiasta, para entender como que eu ia chegar numa boca com insumos, mesmo sabendo que isso no território para mim era muito presente. E aí eu comecei a pesquisar ainda mais a redução de danos a partir desse grupo de redutores de danos aqui em BH, que é ainda as pessoas, esse grupo ainda se constitui aqui hoje, inclusive estão na prefeitura, organizando trabalhos por conta dessa expertise. E eu atualmente também me integro à RENFA, que é essa Rede Nacional Feminista Antiproibicionista, que foi aonde eu também consegui dar embasamento para essa minha luta que eu já vinha construindo nos territórios, a partir desde o ano 2000, mas que eu já vinha pensando como que de forma coletiva eu poderia mudar isso, porque eu também já atuava no consultório de rua, já tinha me formado como assistente social, já tinha uma bagagem nesse lugar da militância da periferia do hip hop, mas eu comecei a trabalhar no consultório de rua muito pela minha atuação no hip hop, de fazer música com as meninas na rua, de pensar letras, de construir narrativas ali no fio, na cena de uso mesmo. E aí, com o passar do tempo, eu achava que também eu precisava me organizar politicamente, além de uma militância pessoal, assim. E aí eu entro na RENFA, que é fundada desde 2016, com essa necessidade de lutar pelo direito das mulheres, em especial as usuárias de drogas, e articular um encontro de ativistas em todo o estado. Então, hoje a gente é organizado em mais de 9 estados no Brasil,
E são essas mulheres que são usuárias de droga, que fomentam nos seus territórios, forma de atuar, né, dentro da política de droga, seja no conselho, seja na assistência, seja na saúde, seja dentro dos serviços de saúde, com foco na defesa do direito dos grupos mais atingidos pelo modelo proibicionista. Por exemplo, os modelos das mulheres encarceradas, das suas famílias, prisionais, de mães vítimas, né, da violência do Estado, LGBTQIA+, e sua maioria negra. Então, o movimento social ele veio para muito dar um embasamento de uma coisa que eu já fazia solo, muito a partir do que eu me entendia quanto mulher negra e quanto eu vivia isso dentro da cultura, dentro da minha singularidade como profissional também, que fazia nessa análise das desigualdades. E eu acho que o movimento social ele é aliado, é o maior aliado que nós temos para os mandatos, para construir políticas públicas a partir desse olhar da sociedade civil. Não é nós que vamos pensar que nós somos os melhores e vamos conseguir pensar a política pública por esse lugar. É a partir dos usuários, a partir dos movimentos sociais que já têm histórico, já tem uma narrativa a partir disso, a gente vai construir políticas públicas para garantir a sobrevivência dos territórios atingidos pela guerra à droga. É um pouco disso, assim. Há muita resistência em relação a essa pauta, até mesmo nos partidos políticos de esquerda que vocês integram. Geralmente é um tema que os partidos não querem se vincular no período das eleições. Um novo posicionamento político de Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, é um exemplo disso e que teve muita repercussão durante essa campanha eleitoral aqui no Rio de Janeiro. E, bom, eu queria que vocês falassem um pouco do desafio de bancar essa pauta publicamente, de vocês dividirem também com a gente se vocês sofreram algum tipo de violência política e sabotagens em geral por causa disso. É um desafio gigante essa pauta, né? A gente está aí começando a pautar, né, desencarceramento, como a dona Tereza disse, né, uma pauta que a gente está conseguindo trazer agora. Mas essa questão da legalização das drogas é uma questão central que a gente também precisa pautar na política. Mas é um desafio. Não, a gente não tem tantos aliados dispostos a travar essa pauta com a gente. E aí, por isso que eu sempre digo assim, a retomada democrática que a gente precisa fazer no Brasil precisa ser com a nossa cara e com a nossa coragem. Porque a gente não vai rifar essas pautas. A gente não vai rifar a vida dos nossos. Então a gente precisa estar lá, né? Eu, Dona Tereza, Lauana, a gente precisa estar nos espaços de decisão, porque a gente não pode mais ter o silenciamento de pautas tão caras para a gente. Então acho isso importante. Agora, obviamente que nós vamos ser atacadas por isso. Então tem aqui um vereador bolsonarista na Câmara de Belo Horizonte que várias vezes ele já tentou desqualificar as intervenções nossas do PSOL, minha e da outra vereadora do PSOL, insinuando que a gente fuma, insinuando que a gente usa drogas e tal, tipo assim, e tenta utilizar isso para desqualificar a gente. Esses apoiadores dele, direto vai lá nas minhas redes sociais comentar, quando eu vou, por exemplo, numa batalha de rap, e aí filma a galera, aí os apoiadores dele vai lá comentar, olha o nível das pessoas que são suas eleitoras. Então, assim, eles sempre tentam desqualificar, né, as pessoas usuárias de todas as formas, desqualificar a juventude favelada, de todas as formas e tal. Acho que cabe a gente conseguir fazer uma discussão política em cima disso, sabe, assim, falar sobre os nossos direitos, falar sobre o que a gente está falando aqui, né, sobre a importância da legalização. Eu acho que quanto mais a gente politiza, né, essas pautas de onde a gente é, de onde a gente vem, da galera da quebrada, quanto mais a gente politiza o que é ser usuária, o que é ser juventudes, o que é ser favelada hoje na sociedade, acho que mais a gente ganha consistência para poder pautar, para poder continuar levando, né, a pauta da legalização em frente. Então eu percebo isso, assim, ataques vão ter, mas acho que a gente tem conseguido pautar a legalização de maneira consistente hoje. E isso para mim é muito importante.
Então, Isa, você está falando dos ataques que você sofre, eu estou aqui rindo internamente, sabe? Porque você vai nas batalhas de MC. Comigo também não é muito diferente, não, sabe? As pessoas vão lá na minha rede social e questionam, né? O fato de eu ser cristã e ser antiproibicionista, né? Não tem nada de crente, crente do demônio, crente do capeta, e por aí afora vai, né? Mas eu nem discuto com eles, não, sabe? Eu vou lá, apago o comentário e já bloqueio a pessoa, porque ela não vai ter chance de me aborrecer de novo, sabe? Porque eu também não tenho paciência de ficar malhando em ferro frio, não, sabe? Porque eu penso que se a pessoa lê a Bíblia e não entende o que está lá escrito, que interpreta da forma que ele quer, não há de ser eu que vou perder meu tempo explicando isso para ela, né? Porque esse ataque, ele vem, Isa, para tentar nos enfraquecer, sabe? E não entende eles que cada vez que eles nos atacam, a gente se torna mais forte, né? A gente vê como que a ignorância deles nos impulsiona a lutar mais ainda pelos nossos, né? A lutar mais ainda pelos nossos. É uma situação assim bastante complicada. Eu sou uma mulher negra que fui criada na favela, né? Eu vim para Belo Horizonte com 4 anos, eu sou de Teoflotone, e fui morar na vila, lá no Barreiro, né? Hoje uma favela que nem existe mais, porque ela foi desativada, e lá passa a Avenida Tereza Cristina, ali no Santa Margarida. E eu fui muito nova para a igreja cristã, né? Mas o fato de eu ter muita fé em Deus, de eu amar a Deus incondicionalmente, isso não tampa a minha visão de entender, né, o dano que essa proibição faz, né? Muito pelo contrário, a Bíblia serviu para me ensinar uma coisa assim que eu tenho muito, muito dentro de mim, que o proibir não é algo muito bom, sabe? Porque lá no paraíso tinha 1 milhão de pé de frutas diferentes, né? Aí, quando falou com a Eva que ela não podia comer a maçã, a danada foi lá e comeu a maçã, né? E hoje eu não uso proibir para nada, né? Eu evolui muito, né? Porque minha vida se resume a 2 tempos, né? Antes da militância e depois da militância, né? Porque quando a gente vai para a militância, e nisso eu sou muito grata ao Pedro Ottoni, ao Flávio Badaró, Virgílio de Matos, Laila, que fizeram uma formação muito foda comigo, né? Para me fazer entender tudo aquilo que eu não entendia. Eu não entendia porque aquilo era simplesmente era colocado para mim como proibição. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas ninguém nunca me falava o porquê que eu não podia, né? E isso é essa guerra às drogas, né? As pessoas proíbem, mas não ensinam para as pessoas por que não pode, né? E a gente vai construindo as coisas devagarzinho e buscando de Deus força, né? E eles falam que eu quero que legaliza porque eu nunca fumei, então agora eu quero fumar e quero que legalize. Como se o fato dela não estar legalizada e eu quisesse usar, fosse me proibir de usar, né? Porque ela está ao alcance da minha mão, porque eu estou rodeada de várias comunidades, né? Onde que tem um tráfico intenso de drogas, né? Então, assim, se eu quisesse usar, estava ao alcance da minha mão. Mas uma das coisas que faz com que outras pessoas respeitem a nossa fala, Isa, é exatamente o fato de saber, ela não usa, mas conseguiu entender o porquê que precisa legalizar. E é isso que a gente precisa ensinar para as pessoas, né? Na Marcha para a Maconha, no dia 20, tinha muita gente que não usava, mas que estava lá porque eram apoiadores, né? Essas comunidades terapêuticas, esse troço é um trem que precisa acabar, gente. Isso nunca prestou. Eu lembro lá bem em 2010, mais ou menos, que o Conselho Regional de Psicologia fez umas inspeções em alguns lugares desse e eram lugares perversos, né? E são todos eles ligados à igreja, né? É estranho isso, que são os pastores que estão lá, e vocês não sabem como que isso me dói, né? Porque eu sou uma pessoa que entendo que o membro da igreja ele tem que respeitar o seu pastor, né? Mas agora eu tô ensinando eles a ser desobedientes, sabe? Porque tem uma questão aí que eles têm que desobedecer, não dá para obedecer. Não dá para a pessoa ser cega e obedecer do jeito que está vindo. E esse lugar de pessoas que fazem o uso da cannabis e que precisa ir para essas comunidades terapêuticas, é só na cabeça de Eros Biondini da vida para lá, né? Porque eles é que vivem investindo uma grana nesse pessoal.
Esse pessoal precisa tratar no CRAS, né? No CAPS, não precisa ir para esse espaço. Então, a gente tem que. Nós temos um trabalho muito longo pela frente, viu, Isa? Você pode preparar o lombo, você também, Lauana, porque lá dentro daquela casa nós vamos tomar muita lambada, né? Mas nosso couro é duro, está curtido, a gente aguenta. Então nós vamos dançar lambada, né? Pega assim, quando eles achar que tá tocando pegar o lombo, nós estamos dançando lambada. Mas é muito disso. Eu fiquei muito decepcionada quando eu vi o discurso do Marcelo Freixo, sabe? Assim, eu fiquei. Ele já não era a das pessoas que eu mais tinha afinco, apreço na pauta, mas ainda assim era uma pessoa que a gente podia dialogar. E aí a gente vê ele fazendo essas negociações com o Centrão, com a direita, para ficar bem com todo mundo. Isso faz dizer como que os nossos corpos e as nossas vidas são negociáveis. Então, a partir do momento onde que ele coloca as nossas vidas acima do interesse político, quer dizer que as nossas vidas, mais uma vez, são descartáveis. E isso, para mim, foi difícil entender esse processo dele mudar, né? Mudar a rota, como ele mesmo diz, não quer dizer que não tem a ver, mas que ele muda essa rota. Mas eu acho que para nós, figuras públicas, nesse atual momento, se a gente não coloca as nossas pautas acima das nossas idealizações partidárias, a gente não vai conseguir defender nada no parlamento. E aí eu trago muito isso. Eu estou numa chapa coletiva de mulheres negras e cada uma traz uma pauta muito evidente no seu corpo. Uma é da cultura, a outra é mais ligada à educação, à história. E eu trago muito, tanto a assistência social, quanto a infância, a maternidade, mais a política antiproibicionista. Eu trago muito isso evidente. E aí, construir coletivamente, a gente tem que fazer pactos. E uma das coisas que eu pactuei internamente, isso para além de partido, é isso. Para mim é uma pauta inegociável. Eu não vou negociar o antiproibicionismo, eu não vou falar que eu sou a favor só da legalização da maconha, sendo que eu sou a favor da legalização de todas as drogas. Eu não vou falar só a partir do uso recreativo para defender o playboy que está no seu apartamento, sendo que quem morre, quem está trazendo, né, mães e famílias sofrendo são as pessoas que estão na favela. Então isso para mim é muito intrínseco na minha vida, assim, sabe, de trazer isso como pauta prioritária para não ser negociável. E no partido não foi diferente, assim. Não, pelo menos eu e Isa, que somos do mesmo partido, a gente tem abertura para trazer essa pauta com muita tranquilidade. A gente não sabe depois, né, de eleitos, como que isso vai vir com a gente, mas a gente traz essa pauta e esse debate com muito afinco, principalmente porque ninguém pode deslegitimar o que uma mulher negra fala. Se é mulheres negras falando, são pessoas que têm que escutar, baixar o ouvido e escutar, entender que a nossa voz tem que ser legitimada a partir disso. Eu não estou dizendo que a mãe que sofre pelo Estado, que sofre com tráfico na porta de casa, porque a gente sabe disso, né, dona Tereza? Como que é difícil conviver com tráfico na porta de casa. Tem hora que você pode entrar, tem hora que você não pode, tem hora que dá 10 horas, você não, as luzes têm que estar tudo apagada. A gente sabe o que é isso, o que é a violência dentro do tráfico. Mas a gente sabe que essa violência ela não é produzida lá dentro. A gente sabe que ela é uma violência produzida pelo Estado. E aí a gente tem que, dentro do Estado, dentro dessa estrutura, pensar formas de construir políticas públicas que vai de encontro com o desejo da nossa comunidade e principalmente a nossa segurança, né, que é a insegurança se dá. A gente precisa pensar um novo político, para além de uma nova política de droga, uma nova política de segurança, que essa política de segurança hoje que tem não nos atende, não coloca a nossa vida como segurança, muito pelo contrário, coloca a nossa vida como a carne mais barata do mercado. E aí eu estou aqui para novamente fazer esse pedido e esse reforço, para aproveitar as nossas redes, o podcast, para a gente sair do nosso lugar da zona de conforto, viu, Monique? Porque é muito fácil a gente falar que é antirracista, é muito fácil a gente dizer que é a favor da legalização da maconha quando a gente está dentro do nosso apartamento, do nosso conforto, com a nossa família. É muito fácil falar isso, mas a gente tem que saber que não são essas pessoas que sofrem cotidianamente com a violência e com o Estado que todo dia entra, né, sistematicamente perseguindo esses corpos. Então a gente precisa também eleger pessoas compromissadas com essas pautas. Pessoas que vão pensar a segurança não a partir do patrimônio, e sim a partir de vidas.
que a gente vai pensar a segurança a partir de como coletivamente a gente vai construir que um cuide do outro, e não que a minha casa é melhor que a sua, ou que eu moro no centro, você mora na favela. E a partir disso a gente vai conseguir pensar uma sociedade mais acolhedora para a nossa juventude, para as nossas mulheres negras, para as nossas mães de periferia. Acho que é um pouco disso. Sensacional, gente. Agora eu queria saber de vocês qual a leitura que vocês fazem do momento atual sobre os avanços em relação à maconha e a perspectiva de vocês para o que vem pela frente na próxima legislatura. Bem, eu acho que primeira coisa, né? Minha perspectiva agora é 2 de outubro, eleger o Lula e tirar o Bolsonaro. Então, assim, isso é o decisivo para tudo, né? Isso é decisivo para tudo. Não quero dizer que elegeu o Lula e está tudo resolvido, não. Claro que não, né? Até porque a gente falou aqui sobre a lei de drogas que veio do governo Lula, sobre, né, vários problemas que a gente precisa enfrentar na esquerda, nos progressistas, enfim. Mas é o primeiro passo, né? É o que a gente precisa, em primeiro lugar, para a gente conseguir pautar. Porque, né, no segundo governo Bolsonaro, a gente não vai ter como respirar para poder pautar qualquer perspectiva de liberdade. Então, eu vejo isso. O primeiro passo é tirar o Bolsonaro. E na próxima legislatura, eu acho que nós vamos ter que ter muito pulso firme para que a gente não deixe as nossas pautas serem negociadas. Para que no rearranjo com aqueles partidos que sempre foram direita, né? Agora são centrão, com os partidos do centrão, né? Que nas negociações com os partidos do centrão, a gente não veja as nossas pautas serem as primeiras a serem tiradas. Vamos fazer um acordo aqui e tira a questão de legalização da maconha porque é muito polêmico. Vamos fazer aqui e tira a questão da legalização do aborto porque é muito polêmico. E aí as nossas mulheres continuam morrendo, as nossas jovens continuam morrendo, o nosso povo continua morrendo, e aí a gente vai ver a história andar em círculo. Então a gente vai precisar ter muito pulso firme, eleger bancadas, eu falo muito isso. A gente precisa eleger bancadas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional de pessoas comprometidas com as causas que defendem a vida do nosso povo, que não vai deixar essas pautas de lado. Então, eu estou muito feliz, inclusive, de estar aqui participando, né? Somos mulheres pretas, periféricas, né? Assim, que tem um histórico na luta social. Dona Tereza, um histórico gigante aí de movimentar o estado de Minas Gerais. Lauana também, assessora da Áurea Carolina, com muita força aqui no estado de Minas Gerais. Eu, vereadora de BH. Então, assim, estamos com muita disposição. E eu estou feliz de estar aqui, de vocês da Maconhômetro, né, assim, chamar a gente para conversar e se disporem também a dizer, olha, gente, nós precisamos conhecer as pessoas que defendem as mesmas coisas, né? Essa junção, né, é o principal. Então, eu acredito muito na junção da atuação parlamentar junto com os movimentos sociais. Porque também sem os movimentos sociais a gente não faz nada. Então, um salve aí para todos os movimentos, né, as pessoas dos movimentos que estão aí na luta há muito tempo, pautando a cannabis, pautando a legalização da maconha, pautando a legalização das drogas, porque a gente não vai conseguir ter força na política institucional se a gente não tiver fortalecidos e fortalecendo os movimentos sociais. Então, a política de base ela é a que consegue, de fato, mover estrutura. Eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que para a próxima legislatura não rifar nossas pautas, nos apoiar nos movimentos sociais e vamos, com toda a força que a gente puder, pautar a vida do nosso povo, plantar a liberdade no nosso país. Isa foi num ponto central aí, né? Se a gente não tirar esse cara do poder, nos próximos 4 anos, a gente não vai conseguir respirar, de fato, né? Eleger Lula sozinho, a gente tem um ponto central que é eleger Lula, né? Como presidente do país, mas eleger ele sozinho também não vai adiantar, não. Lula precisa de pessoas no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nos governos dos estados, para fortalecer, para compreender e para ajudar ele a fazer a mudança que esse país precisa, né? Porque
Tem pessoas que acham que a pessoa está passando fome porque não quer trabalhar, né? Aí, quando a pessoa vai num emprego para trabalhar, ele mora no fim do mundo e tem que o dinheiro dele ficar quase todo de passagem, porque a pessoa só dá uma passagem de um ônibus e ele pega dois. E a pessoa costuma dar do ônibus, que é mais barato. Então, não vale a pena, às vezes, a pessoa sair de casa para trabalhar, né? Porque ela vai trabalhar e continuar endividada. Em Minas Gerais, a gente tem uma tarefa árdua, né? Que é tirar dois Bolsonaro, né? Porque o governador daqui é outro esdrúxulo igual lá do Planalto Central, né? Porque governar para rico, igual eles fazem, é fácil, né? Difícil é governar para a maioria da população que é pobre, porque todos os direitos que a gente conquistou, né? E foram conquistados com muita luta, porque nenhum dos direitos que a gente tem foi dado para a gente de bom grado, né? Alguns deles, o sangue dos nossos foram derramados para que a gente pudesse ter acesso a esse direito. E tudo isso está sendo tirado da gente, né? Então, a gente precisa não só se eleger, a gente precisa se eleger e não esquecer de onde que a gente veio, né? E trabalhar e construir tudo que a gente for construir junto com o nosso povo. Não é eu estou lá na Assembleia, eu que sou deputada, eu que mando, eu que decido, não. Eu estou lá na Assembleia com o voto do povo. Eu estou lá para trabalhar para o povo. E se eu vou fazer alguma coisa para o povo, o primeiro ponto é eu ouvir esse povo, saber o que esse povo quer de mim. O que eles pensam sobre aquilo que a gente está fazendo. É sentar com eles e discutir, porque se a gente não ouvir eles, nada vai dar certo, nada vai funcionar. E essa questão da legalização das drogas, a gente tem diversos especialistas que a gente pode ouvir, pode conversar melhor. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo meu e falando com ele. E brinquei com ele, falei, eu não sei nem pronunciar direito o nome do caule da maconha, acho que é cânhamo, falei com ele. Mas o troço vira um papel de primeira qualidade que você planta e colhe muito rápido, que não seca as nascentes, não enxuga as águas, e o cara pode plantar maconha aqui, o vizinho dele pode plantar milho, soja do outro lado, que todos eles vai ter água no lençol freático para se abastecer. E dá um papel melhor, de melhor qualidade do que o eucalipto, né? Então, assim, a gente sabe que o pessoal do agronegócio, que de top não tem nada, também está trabalhando muito contra essa legalização, né? Porque sabem que os pequenos produtores, em um espaço muito curto de tempo, vão deixar de ser pequenos produtores, porque vão ser produtores de cannabis orgânica. Olha aí que coisa boa para quem gosta de fumar, né? Maravilha! Comprar erva purinha de primeira qualidade. E esse povo não quer que a gente ganhe dinheiro, né? O X da questão é esse: eles têm dinheiro, vivem no conforto, mas eles não admitem que a gente ganhe dinheiro, né? Eles querem a gente sempre na linha da miséria, sempre dependendo de uma migalha da mesa deles. E a gente sabe que essa migalha já não serve para nós mais, né? Há muito tempo a gente já deixou de receber essa migalha. Mas, assim, é maravilhoso poder estar aqui, poder conversar com Isa, com Monique, com Lauana. Lauana é uma fofa que eu amo ela muito, né? Ela sabe disso. E Isa, assim, eu conheci Isa através do movimento que ela tem aqui, né? Umas meninas que gostam muito de mim. Quando Isa foi discutir sobre a dignidade menstrual, né? Eu falei, pô, até que enfim alguém vai discutir essa coisa e vai brigar por isso, né? Porque até então eu ficava passando a canequinha pedindo absorvente para as mulheres que estão em situação de prisão, porque não tinha, né? E aí eu descobri e aprendi com Isa que muitas alunas não iam à escola por causa disso, que muitas mulheres deixavam de trabalhar por causa disso, né? E, assim, é muito bom a gente ter pessoas que realmente estão com o pé na terra, porque a gente sempre está aprendendo uma com a outra, né? A gente está sempre aprendendo uma com a outra. Com Luana eu aprendo essas questões do respeito à religião, né? De saber, de compreender as coisas, né? A gente tem uma convivência muito boa, né? De construir coisas juntos, ela no espaço dela, eu no meu, isso não nos impede de caminharmos numa mesma direção. Então, assim, foi muito importante participar desse bate-papo, né? Desse podcast aqui, porque eu encontrei
com duas mulheres, Monique eu estou conhecendo agora, né? Mas Isa, mas Luana, a gente já tem uma caminhada, né? São mulheres muito potentes, são mulheres que me fortalecem, né? Porque nós somos uma fortaleza, porque uma se fortalece a outra, né? Uma aprende com a outra, uma constrói junto com a outra, né? Esse amparo que a gente tem uma na outra, esse caminhar junta, é que nos faz chegar onde a gente tem chegado, né? Que, assim, a gente acha que é pequeno, mas a gente tem construído muita coisa boa, muita coisa grande, e eu sou muito grata por ter sido convidada para estar aqui participando desse podcast maravilhoso. Ai, dona Tereza, você é nossa mestra, nossa griot. É muito bom sempre estar com você. A gente aprende muito, a gente se refaz, se reconstrói e pensa a partir de outros pontos de vista. E isso faz a nossa luta ainda ficar mais potente, porque a gente é diversa, né? Cada uma vem de um lugar, cada uma vem de uma trajetória, né? Assim, e o que nos une, o que nos traz unidade é a violência, infelizmente. É pela pele que a gente se une, pela violência que o nosso povo sofre, que a gente se une, mas isso não nos inferioriza, muito pelo contrário, é isso que nos motiva ser forte, nos qualificar, pensar coletivamente, construir pontes, construir acesso, construir políticas públicas coletivamente. E eu acho que esse ano, assim, o que a gente precisa é um mantra, gente. Não dá para a gente passar mais 4 anos. Nem a princesa Isabel passou. Então não vai ser nós que vai passar mais 4 anos num governo que nos desrespeita, nos desvaloriza, que é contra vacina, que é contra povo preto, que é contra o auxílio emergencial, que é contra o auxílio de R$ 600 para toda a população vulnerável. A gente não pode mais retroceder nem mais 1 milímetro de direito, de possibilidade a partir do ano que vem, assim. Estou muito esperançosa, porque eu acho que o que me faz, inclusive, eu estar aqui e me lançar a uma candidatura coletiva de mulheres negras, sim, é a esperança, assim, porque não dá mais para a gente ficar brigando para que nossos direitos não sejam mais violados. Não dá mais para a gente ir para a rua falando para de nos matar. Não dá mais para a gente ir para a rua pedindo para de prender as mães que tem criança pequena quanto com a branca do prédio é solta com liminar e pode criar seu filho. Não dá mais para a gente viver assim. Em todos os lugares que eu tenho ido, dona Tereza, você é uma unanimidade, né? Mas eu tenho colocado isso, assim, desse compromisso que a gente tem com a população brasileira. São mais de 33 milhões de pessoas passando fome nesse momento. São mais de 9 milhões de crianças que não têm as 3 refeições diárias por dia. E isso interfere diretamente no tráfico, no uso abusivo de drogas, nas violências do feminicídio, das mulheres e crianças que têm que ir para a rua buscar sustento, sendo mangueando na rua pela sua subsistência. A gente não dá conta mais de viver mais nenhum ano, nenhum momento a partir desse governo que só quer nos matar, nos violar e nos tirar, eximar do país, simplesmente porque nós somos negras. Então, eu novamente vou aproveitar esse espaço que a gente tem aqui nacional, que várias pessoas, internacional, que várias pessoas possam escutar, que vocês aí, que são a favor da legalização da maconha, não esqueçam dos territórios periféricos. Não esqueçam que a gente precisa eleger uma bancada preta, feminista, antirracista, para dar conta de fazer políticas públicas que vai dar conta de barrar todos esses retrocessos, de revogar várias leis e construir leis que sejam possíveis para a nossa existência. E isso vai ser a partir de uma política de esquerda, uma política que é periférica, que coloca a favela no centro e não só simplesmente para ganhar voto. Então, é um pouco disso que eu peço. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo essa salinha, apesar de eu ver sempre as meninas, a gente nunca teve esse tempo para debater tão profundamente a legalização das drogas, então estou muito feliz de estar aqui. Gratidão, Monique, e o podcast. Gente, quanto aprendizado. Nossa, queria morar em Minas só para poder votar em vocês.
Bom, agora para encaminhar para o fim, eu queria pedir que vocês passassem o recado de vocês para os ouvintes, falando por que eles podem confiar o voto em vocês e recomendar o voto em vocês no próximo pleito. Uau! Acho que por tudo que a gente disse aqui e muito mais, que vocês podem conhecer também nas nossas redes sociais, né, gente? Acho que isso é super importante. Nós temos lá Instagram, o meu é Isa Lourenca, né, de Lourença, em todas as redes, né? Assim, a gente tá na disposição de, junto com os movimentos sociais, tocar a pauta antiproibicionista, antipunitivista, a pauta pela vida do nosso povo. Inclusive, acho muito importante uma questão que a dona Tereza levantou aqui nesse podcast, que é: essa pauta é de quem é usuário da cannabis? Sim, mas também é de quem defende a vida do povo. Não é só de quem é usuário. Então, assim, vamos espalhar a palavra para todo mundo, porque todo mundo precisa se envolver nisso, porque é defender a vida, ser contra uma guerra, que é a guerra às drogas. Né? A gente muitas vezes vê guerras acontecendo no mundo e fica, né, assim, desorientado. Mas existe uma guerra que acontece no Brasil todos os dias, que é a guerra que mata milhares de jovens negros e periféricos todos os dias. Então nós precisamos enfrentar ela, é tarefa de todo mundo. É por isso que eu convido vocês a acompanhar o nosso trabalho e a fortalecer. Se você é aqui de Minas Gerais, vamos ajudar a gente a chegar lá, porque eles têm o poder econômico na mão e eles mandam na política pelo poder econômico. Tudo que nós temos é a nossa própria força. É o Emicida, né? Tudo que nós tem é nós. Só que nós somos gente pra caramba. Então a gente precisa de todo mundo nessa missão e é por isso que eu convido todo mundo a caminhar com a gente. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando. Parabéns pelo trabalho de vocês e me coloco também à disposição para fortalecer essa luta, que eu acho que é a luta central no Brasil hoje. Isa colocou muito bem, né, Isa? Tudo que nós tem é nós. O poder aquisitivo que esse pessoal tem é o que mantém eles nos assentos que eles ocupam, né? E a gente está chegando sem grana, mas com a cara e coragem, com muita força, com muito apoio do nosso povo, né? Com muito suporte do nosso povo que tem nos ajudado, né? Tem colaborado, divulgando, né? A nossa candidatura em vários espaços, né? E isso deixa a gente confiante na vitória, né? Porque a gente não entrou nesse rolê pensando nem 1 milímetro na possibilidade de não ganhar, né? A gente sabe que tudo acontece segundo a vontade de Deus, mas a gente está aqui no enfrentamento para isso, né? Para ocupar aquele espaço. E para votar em nós, nas mulheres que estão candidatas hoje, é só você lembrar da Mãe Preta, gente, né? Vota em mulher preta, né? Dona Tereza é preta, Lauana é preta, Macaé é preta, tem a Thay é preta. Então, assim, existe um mundo de opções para a pessoa escolher, que são todas mulheres muito potentes, né? Para ser eleitas. E lógico que estou eu aqui, vou pedir que vocês votem em mim, né? Claro. Mas, assim, quando você vota em uma mulher preta, você automaticamente está votando na outra, né? O que eu deixo de final, assim, primeiro agradecer Monique, o Cannabis Monitor, por esse espaço e principalmente que trouxe um espaço seguro para nós, de colocar mulheres negras para debater esse tema tão importante para nós. Então, eu me senti muito confortável de falar com você, Monique, que eu acabei de conhecer, com Isa, que já estamos juntas nessa caminhada, e Dona Tereza, que é a nossa mestrona nesse debate. Foi importante vocês fazerem essa escolha. A gente já sentiu esse cuidado, pelo menos eu senti esse cuidado a partir daí, de trazer as mulheres negras para debater esse tema tão importante e caro para nós. E aí, a gente tem uma tarefa agora, dia 2 de outubro, de eleger não só Luiz Inácio da Silva, mas também uma bancada da Assembleia e da Câmara Federal muito forte, porque não vai adiantar ele também lá sozinho, não vai adiantar ter uma bancada que não vai poder contrapor, inclusive ele, que a gente sabe, assim, o PT durante muito tempo foi o nosso algoz, a gente sabe que muito tempo o PT
lutou e fez políticas contra o nosso povo, mas a gente sabe também valorizar da política de cotas, a gente sabe valorizar o Bolsa Família, a gente sabe valorizar os CRAS, o CREAS, os CAPs ADs, o CAPs infantil. São esses lugares que acolhem todas as pessoas. São esses lugares nos territórios aonde tem UPA, CAPs AD, CAPs I, CAPIS, que a gente fala normal, mas não é normal, porque a gente sabe o público que a gente atende. Mas aonde tem esses serviços públicos, a gente sabe que vai ser atendido sem distinção de raça, credo, orientação sexual, baixo, grande, gordo ou alto. Não vai ter essa política também excludente que é as comunidades terapêuticas. E para você entrar lá, você tem que passar por 500 exames para saber se você não tem nenhum tipo de doença crônica, física, se você não tem desvio, como eles mesmos dizem. É a partir disso, a gente precisa concentrar as nossas forças para pedir voto e pedir apoio para as pessoas, principalmente as pessoas que têm, às vezes, dificuldade de assimilar da importância das políticas públicas, mas é trazer esse discurso mais naturalizado, que a legalização das drogas, a gente não está falando de legalizar as drogas para ter mais mortes. A gente está falando de uma política que vai pautar a segurança, que vai pautar a política de drogas, que vai pautar a assistência social, que vai pautar a saúde. E a gente vai construir juntos esse lugar comum para o enfrentamento ao genocídio da juventude negra, ao feminicídio, ao infanticídio, que também a gente sabe que tem muitas crianças também morrendo por conta dessa guerra. Então a gente vai juntos nesse lugar. Então vamos nos comprometer, bora divulgar as nossas redes. Isa Lorenca, que é o @ dela, o nosso é @Mulheres Negras Sim, e o meu pessoal, @Lauana Chantal, tem o @ da Dona Tereza. São essas mulheres que estão comprometidas na linha de frente para trabalhar, batalhar, escutar e ir junto com esse povo, que não basta a gente ir junto e ganhar, a gente tem que ir coletivamente. Então, bora ganhar, bora para cima. Dia 2 de outubro, vão eleger Lula e vão eleger uma bancada majoritariamente progressista e antiproibicionista e antipunitivista. Gente, quanta potência! Fiquei muito feliz de escutá-las, aprendi muito com vocês e também me senti muito representada, muito feliz com estar na companhia de 3 mulheres negras que estão se candidatando, eu sendo mulher negra também. Fico muito feliz de ver que cada vez mais estamos ocupando esse espaço e querendo também lutar para estar neles. Então, parabéns a vocês 3 pela coragem, pela força e muito sucesso aí nessa trajetória. Espero que nesse ano vocês estejam lá eleitas e que façam a diferença a partir desse próximo mandato. E quero destacar também que nós 4 aqui, né, somos mulheres negras, estamos discutindo política, mas esse podcast, assim como o Cannabis Monitor, é um podcast e uma página que passa muita informação de qualidade, muita qualidade, com uma proposta muito crítica, que é idealizada por um homem branco, que é um homem que eu considero muito aliado, então é muito importante também a gente reforçar esses laços, né? E a gente trazer essas pessoas para nos apoiarem, porque sem a ajuda da branquitude a gente também vai sofrer muito mais, né, para chegar nesses espaços. Então acho que é importante a gente fortalecer esses vínculos. Então, muito obrigada aí pela presença de vocês, estou me sentindo muito honrada, gente. Muito obrigada mesmo. Monique, eu posso fazer um último comentário? Por favor, fala aí. Não, eu quero agradecer aqui Cannabis Monitor, quero agradecer muito mesmo pelo seu trabalho, agradecer muito, Monique, também pelo seu trabalho, sua condução aqui, falar para quem não está nos vendo, né, mas está nos ouvindo, que a Monique passou esse episódio aqui todo do podcast com a Lua no colo ali, uma neném recém-nascida, e isso é muito forte, sabe? Assim, acho que é muito importante a gente valorizar aí o trabalho das mães, porque a gente sabe que a gente dá um duro danado, principalmente quando a gente tem bebezinhas, né? Eu tenho uma de 2 anos e meio, a Lauana, as crianças dela, a Dona Teresa, os filhos dela. Então, eu acho importante isso, assim, que a gente continua, apesar desse Brasil difícil do jeito que está, a gente continua fazendo nosso trabalho, né, que é político, com muito afeto, sem desistir do nosso mundo, né, e com as nossas crianças no colo. Então, achei isso muito bonito, queria comentar isso aqui. E, por fim, dizer para você que é de Minas Gerais e que está nos ouvindo, que você pode eleger
mulheres, e é verdade, gente, nós podemos ser eleitas, chegar na Assembleia Legislativa, a dona Tereza, a Lauana, eu no Congresso Nacional, para deputada federal, nós podemos, de fato, eleger pessoas comprometidas com a causa antiproibicionista. E isso é muito importante no Brasil que a gente vive. Então, não deixa para depois, não deixa a desesperança te desanimar. Vamos conseguir virar o jogo no nosso país. E um beijo para todo mundo. Isa, maravilhosa. E só para completar o que você trouxe, Isa, dizer que que as nossas 3 candidaturas, elas são apoiadas pela Coalizão Negra por Direitos. Então, a nossa candidatura é fortalecida e tem um apoio, site que vai dizer da nossa candidatura, das nossas pautas. E a Coalizão Negra por Direitos tem fortalecido esse debate do quilombos nos parlamentos, que é colocar o povo negro nos parlamentos. Então, vamos eleger. Eu sei que tem várias pessoas brancas que pautam a maconha, que pautam a legalização das drogas, mas a gente vai precisar avançar nesse debate, inclusive, de colocar outras protagonistas para defender a pauta, o debate a partir dessa nossa vivência. Então, muito obrigada. Mulheres Negras Sim, que é essa chapa de mulheres negras da cultura, que tem a Júlia, que é uma mulher travesti, que também traz a pauta antiproibicionista no corpo. A gente precisa dar conta de avançar e tirar esse conservadorismo do poder e colocar pessoas e mandatos progressistas para avançar políticas públicas, para avançar para o nosso povo negro. Estamos juntas, assim, gratidão mesmo pelo convite. Bom, é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com as candidatas Dona Tereza, do PT, Lauana Chantal, do PSOL, e Isa Lourença, também do PSOL. Candidaturas aí comprometidas com a luta antiproibicionista no estado de Minas Gerais. Muito obrigada às 3 por essa troca e boa sorte para vocês nas urnas, que a gente consiga ampliar cada vez mais as nossas pautas nos espaços institucionais. E muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Esse foi o Maconhômetro Política, trazendo para a troca os atores que estão disputando as nossas causas nos espaços da política partidária pelo Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, espalhe para geral, compartilhe com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor. Curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista.